Ainda sobre a carta aberta dos milionários e bilionários, a parte final. Queridos amigos e minhas queridas amigas, quero convidar você, meu querido amigo e minha querida amiga, a me acompanhar na busca de uma resposta para as questões levantadas nos vídeos anteriores desta série de 3, em função da carta aberta dos multimilionários e bilionários, na qual pedem aos governantes que lhes atribuam ou que aumentem suas cargas tributárias com a finalidade de disporem de mais recursos para os programas sociais, programas necessários, dizem os multimilionários, para assistir ao crescimento da concentração da riqueza no mundo, onde 1% da população concentra 54% da riqueza mundial, restando, portanto, apenas 46% para os restantes 99% onde se concentram os excluídos. No segundo vídeo dessa série de 3, publiquei uma tabela através da qual fica demonstrado que essa concentração está crescendo em significativos percentuais de ano a ano. Assim, há 8 anos, vejam, em 1914, 1% da população mundial concentrava 48% da riqueza, estando, portanto, 52% para os 9% restantes. Como denunciava meu livro, já denunciava a nova universidade no mundo em transformação. Em 2017, essa desigualdade, segundo o meu outro livro, Por uma Civilização Participativa e Solidária, a proposta, esta desigualdade tinha crescido 2 pontos mais, com 50% concentrado para 1% da população e, portanto, restando 50% para os outros 99%. Hoje, os dados são de 2022, a concentração cresceu para 54%, segundo a própria Carta dos Bilionários. Portanto, restando agora apenas 46% para os 99% restantes. Eles têm razão, os multibilionários, em ver uma ameaça para essa concentração que cresce em suas próprias mãos. Mas parece que os multibilionários, ao propor a tributação de sua riqueza como remédio para a ameaça da insustentabilidade dessa riqueza, como se a concentração fosse um processo normal, histórico, e não um processo que precisa ser mudado em sua natureza, em seus fundamentos, ou em seu modo de atuar num mundo globalizado. Transformação tão profunda como uma profunda mudança civilizatória, comparável, digamos, com a mudança do Império Romano para o feudalismo, ou a mudança do feudalismo para o capitalismo liberal ou do Estado, o que não faz grande diferença. Como vimos em nosso vídeo anterior, a tributação sobre a riqueza não muda o processo de concentração da riqueza e da exclusão de parcelas crescentes da população. Antes, poderá fortalecê-lo e seguramente lhe trará uma sobrevida até que a desigualdade cave abismos tais, quando será inevitável a ruptura do atual modelo econômico e, por consequência, modelo civilizatório atual. Quando e de que forma acontecerá essa ruptura, eu não sei, mas sei e tenho certeza que será inevitável. E na história sempre aconteceu. Quando a resistência à mudança foi levada ao ponto extremo, constitui um grave equívoco, em consequência, imaginar que a concentração seja um processo histórico necessário e agora estaria no seu ponto definitivo e não muda mais. Dizer ou pensar assim pode até servir de justificativa, mas é um sério equívoco, repito. Quando, enfim, alguns podem pensar, e se ouve muito essa justificativa, que sempre houve situações de concentração
com a exclusão de camadas da população. A esses é necessário lembrar que, historicamente, nunca o processo de concentração e exclusão teve as características que tem hoje esse processo. Então, não é científico compará-los ou aplicar a ambos as mesmas conclusões. Quero refletir sobre 3 dessas características que os diferenciam. A primeira, sua globalidade. Nunca a concentração atingia a dimensão global como atinge hoje. Sua abrangência em outras épocas se restringiam às aldeias, às cidades, quando muito ao país, ainda que amplo, mas não global, como foi o próprio Império Romano, por exemplo. Hoje, os sistemas de concentração atingem o globo, o mundo, a humanidade por inteiro, não respeitando fronteiras, culturas, raças ou qualquer outro limite. A segunda característica diz respeito ao seu poder, que se resumia no passado ao poder das armas, basicamente. Enquanto as armas hoje constituem mais uma ameaça do que um poder efetivo, porque o domínio se dá, sobretudo, pelo domínio da ciência e da tecnologia e seu poder avassalador, que abrange todos os segmentos da sociedade. Além do poder das armas, envolve a economia, todo o poder da competição dos meios de comunicação, das redes sociais, nas mãos de sistemas globais que impõem comportamentos, ideologias, costumes e culturas e outras formas de domínio. Enfim, uma terceira característica desse global e o seu poderoso domínio é sua velocidade. Velocidade que faz com que cresça sempre o abismo da desigualdade entre os poucos que detêm todo o poder e as grandes maiorias da população que dele estão excluídas. Nunca existiu uma realidade assim na história dos homens. É desta forma, e é por isto, que a civilização, como já disse, caminha na rota de alguma forma de ruptura, se não for profundamente modificado o processo de concentração e exclusão, seus sistemas e seu poder global que se impõe. Este é o desafio e a urgência de promover uma profunda transformação da má distribuição da estrutura, das bases e do poder da atual ordem civilizatória, o que vai muito além da taxação das grandes fortunas, ou mesmo da ampliação da assistência ou da esmola social. É nessa dimensão que deve ser entendida a nossa proposta de implantar para esta nova era que estamos vivendo, do poder de concentração otimizado pelos avanços da ciência e da tecnologia e caminhando para a era pós-tecnológica, a proposta para o advento da nova civilização participativa e solidária, por isto, humanizada e sustentável. Tenho consciência, meus queridos amigos e minhas amigas, da dimensão e das imensas dificuldades que se opõem a essa transformação. Mas a insustentabilidade da atual ordem social, que pela primeira vez, afinal, é entendida e admitida até pelos seus beneficiários, os donos dos sistemas globais, os multimilionários, como uma séria ameaça, enquanto também cresce no mundo da mesma forma a força e a representatividade social da massa de consciência, conceito que você pode conhecer melhor acessando vários vídeos da nossa rede social. Entre outros fatores,
São principalmente esses fatores a ameaça da insustentabilidade do modelo atual da concentração e da exclusão, e o crescimento da massa de consciência que vão atuar em favor da mudança. Quero dizer, a ameaça que pesa sobre os maiores beneficiários do modelo atual, os multimilionários ou os bilionários do mundo, e o crescimento da consciência da sociedade, a massa de consciência, à medida que se articule no mundo. No entanto, para que a ação desses fatores seja eficaz, ou, posso dizer, para que se realize o imperativo da história, há necessidade de uma nova teoria social, capaz de friar o abismo das desigualdades e garantir a igualdade essencial das pessoas e das instituições. Ou seja, elimine a extrema desigualdade que é a ameaça comum. É preciso também superar, meus amigos, minhas amigas, a crença ou a esperança que a transformação possa ser dada simplesmente através de simples remendos das teorias atuais do capitalismo do Estado ou do capitalismo dos sistemas corporativos, como entendem as várias propostas da chamada terceira via. Mais do que transformar a realidade, essas propostas, sem uma teoria que realmente signifique uma mudança, como tenho dito, de nível civilizatório, acabam simplesmente absorvendo interesses que sustentam os regimes ou as ideologias que sustentam os modelos atuais, da esquerda, onde representa o capitalismo do Estado, ou socialismo, ou da direita, que sustenta o capitalismo das corporações ou o liberalismo. A nova teoria social necessária, ao invés de dançar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e dar um passo atrás, terá que dançar um passo à frente, ou, para ficar na linguagem da dialética científica, construir uma nova síntese. Tem esse sentido dialético a proposta para uma civilização participativa e solidária, que os que seguem minha rede social conhecem, como a conhecem também os que têm seguido minha rede social e, mais ainda, meus escritos, especialmente os livros, por uma civilização participativa e solidária, a proposta e participação e solidariedade, a revolução do terceiro milênio, além de outros escritos. Esses escritos e outras formas de divulgação propõem a desconcentração da sociedade em todos os setores, a começar pela economia, a política, os meios de comunicação, do que se seguem o conhecimento, a tecnologia, a cultura e tantos outros componentes da organização e do funcionamento da sociedade. Desconcentrar, trazer para perto das pessoas, para que elas, as pessoas, possam participar. A organização desconcentrada da sociedade, na medida em que promove a participação, pondo fim, na mesma medida, ao processo de exclusão, passa a ser o fundamento ético da nova civilização, pois junto promove a diversidade, ao invés de totalitarismo, do pensamento único, da cultura única, do consumismo global, isto que faz o mundo servir à economia concentrada e ao poder dos sistemas globais, ao invés de fazer com que o que há no mundo sirva às pessoas, dando origem à ameaça que os próprios bilionários denunciam em sua carta, como fluindo apenas para cima, tendo como consequência
o aumento contínuo da exclusão mais a exclusão social. Enfim, é preciso afirmar também que a organização desconcentrada da sociedade é possível e, sobretudo, é compatível com os avanços da ciência e da tecnologia, avanços que permitem organizar e agir na complexidade, ou seja, no pluralismo, na liberdade ou na democracia. O segundo princípio de nossa proposta para a construção de uma civilização participativa e solidária, capaz de superar a sociedade da concentração e da exclusão, é a cooperação. Com os avanços da ciência e da tecnologia, a manutenção da competição sem limites, além de ser o instrumento da concentração, a concentração que os multimilionários acusam de software para cima em favor daquele 1% que detém mais da metade dos bens do mundo, ao mesmo tempo exclui sempre os mais fracos e com facilidade se transforma em um instrumento de conflitos em todos os níveis, desde o conflito entre pessoas e empresas, acabando com a livre concorrência, o desemprego, o crescimento do abismo das desigualdades, até as guerras entre as nações, cujas consequências trágicas atingem milhões de pessoas, sempre os mais fracos, lógico. Costumo citar o caso da criação da União Europeia, que pela cooperação está trazendo para uma condição de certa igualdade entre os países, cooperando especialmente com os países mais pobres. À época de sua criação, como a Grécia e Portugal, e hoje auxiliando especialmente os países outrora satélites da União Soviética, enquanto a competição, no século passado, levou os países europeus a 2 guerras mundiais, que resultaram em mais de 100 milhões de mortos, além das incalculáveis perdas materiais. Assim, da mesma forma como a desconcentração corresponde aos fundamentos éticos da participação, a cooperação, de forma semelhante, corresponde ao fundamento ético da solidariedade. Isto exposto indica que, com todas as transformações da ciência e da tecnologia e de outras transformações que mudaram o mundo, a mudança que desafia a humanidade tem, na verdade, uma dimensão civilizatória e é sobre uma nova teoria para a nova organização social que devem se voltar os governantes e os multibilionários que escreveram a Carta Aberta e os outros também, mesmo os que não a subscreveram. Mas não só eles, os governos e os multimilionários. A responsabilidade recai também sobre os empresários, grandes ou pequenos, recai sobre os políticos, sobre os intelectuais, os comunicadores, as igrejas, as universidades, enfim, recai sobre toda a sociedade, cada um na dimensão de seu espaço. Os que possuem espaço muito grande, os líderes das nações, por exemplo, mas a ninguém é dado o direito de não ocupar seu próprio espaço, por menor que seja, dando cada um a sua contribuição para o advento da nova civilização humana, justa, sustentável, participativa e solidária. Este apelo é válido para mim também, mas é válido para você, meu querido amigo, minha querida. Assista, reflita, comente, divulgue e compartilhe. Você estará ocupando seu espaço de contribuição para um mundo mais justo, mais humano e sustentável,
como merecem a nossa geração e especialmente as próximas gerações. O meu grande abraço.